Dando continuidade à história, Desatando Nós, ditado pelo Espírito Bento, escrito por Zenaide Ferreira, narrada por Lucy. Capítulo 5. Novos rumos. Já haviam decorrido 3 meses desde o dia da chegada de Leonora. O processo de adaptação foi bem intenso e por muitas vezes pensou em desistir. Dentro da ordem existiam regras rígidas, isto é, quem era aceito precisava cumprir etapas e assim ir galgando o crescimento e privilégios. Mas o início era bem duro, pois as tais tarefas árduas que Leonora odiava fazer em casa eram flores perto do que foi submetida na ordem. Lavava latrinas, arrumava as acomodações de homens que julgavam nojentos, dentre outras tarefas pesadas. Mas quando esmorecia, se lembrava dos seus objetivos e ganhava forças para aguentar todas as tarefas. Tudo era bem cansativo. Durante as manhãs, com auxílio de outras meninas, arrumava tudo por ali e na parte da tarde tinha assíduas aulas de magia com Horácio, que cada vez mais notava o interesse e a determinação de Leonora. Um dia, no meio de um treinamento que acontecia numa espécie de laboratório, Leonora percebeu o olhar de desejo de Augusto Simão para com ela. Ele era um jovem mago muito amigo de Horácio e sempre que podia comparecia nos treinos dos aprendizes. Leonora já havia percebido que alguns membros, embora aprendizes, na fase em que ela estava, não tinham tarefas tão pesadas. E no olhar de cobiça de Augusto percebeu que poderia juntar o útil ao agradável. Na saída do treino, resolveu ir até a cozinha e preparar um bolo gostoso para oferecer a Augusto. E assim o fez. Tinha acesso à liberdade na cozinha, por se tratar uma de suas tarefas. Após aprontar o quitute, partiu um vasto pedaço, cobriu com um guardanapo de pano usado na época e bateu no quarto de Augusto com um ar de inocente. Ao abrir o aposento, Augusto se assustou com a presença de Leonora e um tanto quanto cismado falou: "Olá, Leonora. Aconteceu alguma coisa?" "Não, senhor Augusto, mas eu senti fome e fiz um bolo e lembrei que o senhor gosta de bolos. Quer um pedaço?" Meio apático, pois realmente se encantou com a beleza jovial de Leonora, de pronto aceitou. Já com certa maldade, a convidou para entrar em seus aposentos. Degustaria o bolo e ela poderia levar o prato. Leonor então entrou, sentou-se em uma poltrona que havia no ambiente, cruzou as pernas e o esperou graciosamente acabar de se deliciar. Enquanto isso, o apreciava com certa malícia e sedução. Era nessa altura uma mulher e já havia tido experiências ardentes. Por outro lado, Augusto Simão era um jovem bonito, promissor como mago, e por que não juntar o útil ao agradável? O jovem, caindo em seus encantos, resolveu abrir um diálogo. "Leonora, você tem nos surpreendido com os seus dons e a sua vontade de aprender. Está gostando daqui?" "Muito. Eu tenho certeza de que aqui é o lugar que precisava para me desenvolver e me tornar uma grande bruxa. Eu me sinto muito acolhida, eu gosto muito daqui. Só não gosto mesmo é da lida. Eu não nasci para isso." Os dois então se olham e riem da observação. Ele se aproxima e comenta: "Ah, logo logo você vai avançar na ordem e deixar de ser aprendiz. O caminho é longo, mas você tem talento e muita determinação." Ela então se apronta para o grande bote e, rebuscando seu charme em algumas técnicas de hipnose que já dominava, se junta ainda mais a Augusto a parte para a sedução. "Ah, Augusto, podíamos nos unir.
Eu me sinto muito sozinha aqui. Só simpatizo com você. Eu creio que se nos ajudarmos, podemos cumprir as nossas etapas dentro da ordem com maestria. E assim estaremos, em menos tempo, preparados para seguir rumo ao nosso destino lá fora. Pensativa e percebendo o jogo da jovem Leonora, teve receio de ceder, pois sabia que havia restrições no envolvimento entre membros. Já havia notado o ego e a ambição desenfreada de Leonora, mas a carne e o desejo acabaram falando mais alto. E ele respondeu: Claro, Leonora, eu posso te auxiliar. Eu não tenho ambições como você de nobreza e clero. Eu gosto do que faço e procuro apenas ajudar o meu próximo. Mas desde que chegou aqui, eu confesso que eu tenho como musa. E como há de notar, eu sou um homem e tenho desejos como qualquer outro. E com um meio sorriso de aprovação, Leonora vai ao encontro de Augusto e se beijam com ardor. A partir dali, ela galgaria algumas regalias e, quem sabe, alcançaria mais rápido seus objetivos. Enquanto isso, na casa das irmãs Anuto, Samantha conversa com Felícia. Leonora está demorando muito a dar notícias. Tenho me virado com a alimentação, mas estamos precisando de alguns itens do armazém. Vamos precisar ir ao centro de abastecimento. Felícia então se animou. Podemos ir à tarde. As meninas vão estar na Dona Soraya. Então será bom para ver gente nova. Estou cansada de só ver vocês e os espíritos. Samantha achou engraçado o comentário de Felícia e lhe deu razão. Na parte da tarde, as meninas estariam com a senhora Soraya, que havia se oferecido para letrar as pequenas, visto que estudou mais, por ter sido criada junto com a nobreza. Depois de abandonada por um grande amor, fugiu para as redondezas em busca de paz. Com o tempo, e por se sentir só, passou a ensinar crianças a ler e escrever, e acabou por se sentir realizada com a tarefa. E foi o que fizeram. Após o almoço, as meninas partiram para a casa da professora e Samantha e Felícia tomaram a charrete rumo às compras. As duas pouco saíam de casa. Leonora cuidava das compras, normalmente, mas agora não sabiam quando poderiam novamente contar com essa ajuda e precisavam dar conta dessa tarefa também. E entre um estabelecimento e outro, Samantha, segurando alguns pacotes, acaba esbarrando em um jovem e constata que todos os seus pacotes caíram no chão. E recuperando do susto, a jovem se ajeita como pode com a ajuda da irmã e só então percebe que o homem que está pegando os seus pacotes é Luiz, o rapaz do cavalo branco. Samantha era muito sonhadora e, embora muito decidida e determinada, sonhava com um grande amor. Se aprumou, olhando o rapaz com certa vergonha. Ah, me desculpe, eu sou tão estabanada que eu não te vi, perdão. Luiz, com seu singelo sorriso, respondeu: Ah, você é a irmã da Leonora. Como vai? A essa altura, Felícia, que assistia à cena, ligou os pontos e entendeu se tratar do rapaz que havia procurado por Leonora. Samantha, um tanto quanto embaraçada com a situação, resolveu apresentar Felícia e disse: Essa é minha irmã Felícia, estamos às compras. E Felícia, com um aceno, responde: Muito prazer, como vai? Vou bem, prazer, respondeu Felícia. Luiz então aproveitou a situação para saber de Leonora. Leonora já voltou de viagem? Nunca mais a vi? E Felícia tomou a frente e respondeu: Ela não tem data de retorno prevista. Pode chegar a qualquer momento, dando um ar de esperança à resposta. Só então Samantha, recuperada, acrescentou: Minha irmã deve demorar ainda, por isso estamos comprando algumas coisas que já começam a faltar em nossa casa. Essa era uma tarefa dela, mas eu tenho fé que em breve ela deve retornar. Só não tenho como precisar quando.
e Felícia e Samantha se despediram do jovem e se afastaram. Luís ficou encantado com a educação e a beleza das jovens. Todas as irmãs eram lindas, pele clara e cabelos ruivos, as bochechas rosadas. Por vezes recordava da noite envolvente que viveu com Leonora. Será que a teria novamente em seus braços? E, imerso em suas indagações, lembrou de alguns desses momentos. Foram intensos, mas talvez não tão importantes para Leonora. Logo depois da visita à casa das irmãs, onde descobriu que Leonora havia viajado, visitou Sebastiana, que o alertou que não esperasse por Leonora, pois ela tinha outros objetivos, e acabou o aconselhando a viver sua rotina e ir tentando ser feliz, que logo a vida o presentearia com um amor de verdade. E foi isso que fez. Logo depois recebeu uma proposta de trabalho em um armazém e passou a receber mais. O dono do estabelecimento gostou muito do seu trabalho e acabou fazendo gosto no namoro do Luiz com a sua filha Ofélia, e os dois estavam namorando. Luiz não era apaixonado por Ofélia, mas gostava muito dela. Eram parecidos, gostavam das mesmas coisas. Ofélia foi conhecer a família de Luiz e todos se encantaram por ela. Em contrapartida, Luiz foi acolhido como filho na família da namorada, e isso acabou lhe trazendo uma melhora na vida material e acolhimento familiar. Então, também era muito grato a todos. Capítulo 6. E o tempo passa. Já havia se passado alguns longos anos que Leonora havia chegado à ordem. E com tudo que vivenciou durante esse período, Leonora era outra pessoa. Ela e Augusto se mantiveram cúmplices dentro da ordem e viviam das noites quentes de amor a obsessão de Leonora pelo poder e o ouro da nobreza. Isso cansava o jovem mago, mas a paixão o mantinha junto com ela. Ela queria ser a bruxa mais procurada pelos nobres e para isso estudava as magias e poções, bem como tudo de forças psíquicas com afinco. De quando em quando voltava para casa em visita às irmãs e matava as saudades, levando também parte dos seus ganhos oriundos dos seus atendimentos já como bruxa, como sua contribuição para a família. Nesses períodos que ficava em casa, Leonora, cada vez mais orgulhosa, ensinava às irmãs magias, induções, feitiços e tudo mais que aprendia. Samantha, ao longo daqueles anos de convívio na localidade, fez muitos amigos e tornou amiga de Sebastiana, que lhe ensinou muito sobre as ervas e as curas. E apesar de escutar os ensinamentos de Leonora, gostava de curar as pessoas. Tinha receio de manipular energias e não achava aquilo certo. Leonora aprendia e ensinava às irmãs magias para o bem e o mal, e isso incomodava Samantha. Mas em respeito à irmã, escutava tudo e até sabia fazer a maioria do que lhe passava, mas não fazia. Preferia suas ervas e ficou conhecida em toda a localidade como curandeira das ervas. Felícia, que aprendeu a lidar com a sua mediunidade, adorava manipular energias e descobriu, com os ensinamentos de Leonora, a força dos seus pensamentos. E foi na prática do vodu que encontrou o seu maior talento. Passava os dias a tecer bonecos e testar os seus intentos. As meninas Gertrudes e Susana, nessa altura já adolescentes, também receberam os ensinos de Leonora. Gertrude se transformou numa linda jovem que usou os ensinamentos de Leonora para seduzir os homens e ganhava vida com poções do amor e da sedução. Já Susana aprendeu tudo e gostava de crianças. Aprendeu com Samantha o poder das ervas e com Leonora a força das energias de cura. Então ela benzia e fazia chás e se tornou uma parteira famosa na região, já na fase adulta. E as irmãs Anuto seguiam aquela rotina de forma feliz.
até que Leonora resolveu, numa dessas vindas em casa, arrumar um lugar no meio da floresta onde ela pudesse ensinar e iniciar mulheres na bruxaria. Animada, conversava com as irmãs. Estou cansada de ficar longe de vocês. E essa localidade prosperou ao longo do tempo desde que chegamos, logo que ficamos órfãos. Então eu pensei em arrumar um local pelas redondezas onde pudesse nos reunir com mulheres discretamente e eu poderia ensinar tudo o que eu sei, além de poder atender as pessoas. Na natureza fica fácil executar os rituais e, cheia de ideias, aguardou as respostas das irmãs. Felícia e Gertrudes aceitaram na hora, ficaram encantadas com a ideia e viram um meio de melhorar de vida. Samantha e Susana se olharam em cumplicidade e Samantha resolveu se posicionar. Leonora, a igreja começa um movimento complicado e as bruxas são seu principal alvo. Você sabe disso. Acho arriscada essa ideia. Embora ame cuidar de pessoas, você não acha arriscado expor as nossas irmãs a essa aventura? E Leonora, mais do que depressa, respondeu: Sabia que você se oporia. A certinha, salvadora da pátria. Sempre você do contra. Às vezes você me irrita, concluiu com uma certa aspereza. Samantha, que não gostava de desunião, achou que seria melhor concordar para não dividir as irmãs. Sabia que Leonora tinha muita influência sobre Gertrudes e Felícia, e seria melhor estar por perto para pelo menos saber de tudo o que ocorria no lugar. E pensativa e a contragosto, Samantha acabou aceitando e Susana também. Nos dias posteriores, Felícia, Gertrudes e Leonora se incumbiram de procurar pela floresta alguns casebres que fosse propício ao intento, que de forma discreta pudesse abrigar as mulheres interessadas na iniciação da bruxaria. Susana e Samantha continuaram seus atendimentos de cura na própria casa. No terreno, construíram um barracão para esse fim, e a rotina delas era atender quem precisasse. No povoado mais pobre, acabavam levando quitutes, galinhas, porcos, e a casa das irmãs foi ao longo do tempo prosperando e se tornando conhecida. A essa altura da história, Samantha havia se tornado amiga de Luís, agora casado com Ofélia. Sempre que podia, ia até o barracão levando quem precisasse de ajuda e acabaram desenvolvendo afeto como amigos. Secretamente, Samantha desenvolveu um nobre sentimento pelo rapaz, mas nem ele sonhava com isso, pois ela respeitava o fato de que o moço era casado. E isso era sagrado para ela. Preferiu guardar o seu bonito sentimento a 7 chaves em seu coração, e esse era o seu segredo. Só Sebastiana havia notado, mas não ousou comentar, respeitou os sentimentos da amiga. Leonora passava a maior parte do tempo viajando e se tornou famosa pelos seus poderes e era requisitada nos mais nobres reinos. Gostava do luxo e do ouro, mas o que realmente a movia era o poder. Tinha prazer em perceber o poder dos seus feitiços e de suas poções de sedução. Cada resultado que conseguia se ouvia uma longa risada maligna, e isso acabou por afastar Augusto. Mas ela não precisava mais dele. Estava feliz e se casaria com seu poder. Não havia nascido para bajular homem nenhum. Mas entre uma parada e outra, voltava para casa. Era a única hora que convivia com o amor e resolveu então que queria ficar mais tempo com as irmãs. E não poderia parar o seu trabalho, por isso a ideia de achar um local escondido onde ensinasse as práticas às mulheres locais. E Felícia, Gertrudes e Leonora passaram dias cavalgando em vários pontos da floresta que rodeava a cidade até que se depararam com um casebre abandonado. Desceram da montaria, foram averiguar o lugar
e Leonora ficou feliz ao perceber que o lugar seria perfeito. Era discreto, mas relativamente fácil de se chegar a cavalo. Iria tomar as providências e começar o trabalho ali. As três se abraçaram em comemoração e felizes correram, brincando entre as árvores, como faziam quando eram mais novas. O dia havia sido proveitoso, agora seria uma questão de tempo. No dia seguinte, Leonora então resolveu ir até o centro de abastecimento. Agora o lugar era próspero e com muitos armazéns. Havia tempo que não parava por ali e resolveu andar um pouco para ver os itens de que precisava. E pensando em cada detalhe, entrou no armazém e se deparou com Luiz. Ficara sabendo que ele tomava conta do estabelecimento, pois o seu sogro havia adoecido. E como dominava o negócio, acabou ficando responsável pelo estabelecimento da família da esposa, o que fazia com maestria. Luiz viu quando Leonor entrou na loja. Já não tinha tanto encanto por ela, pois percebia claramente as suas sombras, mas se dirigiu até ela e a cumprimentou com educação. A que devo a honra de tão nobre visita? E percebendo o tom de deboche, Leonor apenas riu e fingiu não entender. Apenas respondeu: Olá, Luiz. Prazer em revê-lo. Como você está? Apesar de não parar por essas bandas, minhas irmãs me contaram que agora é responsável pelo estabelecimento e que se casou. É um homem de família, falou Leonora para estudar a reação do rapaz. Luiz deu um sorriso seco e respondeu: Sim, eu tomo conta do lugar e gosto muito da família que eu escolhi para minha vida. Eu tenho um lar de respeito e em breve vou ser pai. Leonora, que não esperava por aquela resposta, resolveu ponderar. Ah, eu fico muito feliz por você. Eu tenho certeza de que te fará muito feliz se tornar pai. É o sonho de todos por aqui. E focando os objetos de que precisava, Leonora concluiu suas compras e se foi. Quando ela saiu do armazém, Luiz se propôs a comparar Leonora a Samantha. Como eram diferentes, hein? Samantha era doce e acolhedora, como um abraço. Aliás, adorava abraçar Samantha, pois se sentia nutrido de amor e coragem para prosseguir, mesmo nos dias mais difíceis. Sempre que se sentia triste ou tinha um problema sério, ia até o barracão em busca de consolo. Já Leonora era fria, calculista e dominadora. Como pôde se encantar um dia por ela? E afastou o pensamento. Fora coisa de adolescente. Agora já era um homem e honrava a família e a sua vida. Era feliz, embora ciente de que não amava a esposa e companheira como mulher. Era um amor de irmãos, mas que por algum motivo precisava viver. Então daria o melhor dele para a família que o acolhera. E concluiu a sua reflexão quando um cliente o chamou para efetivar uma compra, voltando a sua atenção para o trabalho. Leonora voltou para casa cheia de pacotes com coisas para ajeitar a casinha da floresta, que seria o local escolhido para se reunirem com as mulheres e ensinar as suas magias. Quando estava perto de casa, pôde ver um burburinho e notou que havia fila de espera para o atendimento de Samantha. Não tinha noção de que tantas pessoas a procuravam. Resolveu abordar Susana, que ajudava Samantha na hora. Susana, esse barracão fica sempre assim, entupido de gente? E Susana respondeu: Hoje é o dia em que a dona Sebastiana se une a Samantha e juntas fazem os atendimentos aos pobres, aí enche mais. Só então Leonora percebeu que Sebastiana estava ali e a cumprimentou com um olhar. Leonora tinha horror a Sebastiana. As poucas vezes que se cruzaram, percebeu que ela a enxergava por completo. Conseguia perceber com facilidade o que se passava na sua mente e parecia ler os seus pensamentos. Como era um dom que a Leonora também possuía, passou a evitar a presença da velha senhora. Seria melhor assim. Resolveu entrar em casa e ficar quieta por lá. Chamou Gertrudes e Felícia para mostrar os utensílios.
e no dia seguinte começaram a ajustar o casebre. Em pouco tempo faria uma festa de inauguração, convidando as interessadas em bruxaria a conhecerem o local. Capítulo 7. A casa na floresta e um novo amor. Em meio aos preparativos e à rotina da casa, Samantha fazia o que mais gostava, que era cultivar as suas plantas, macerar ervas para banhos dos doentes e suas famosas garrafadas. Até que um dia à tarde estava arrumando as suas ervas no barracão e chegou um jovem senhor de nome Antônio. Muito respeitado na localidade, era dono de muitas terras, mas de alma simples, pois era conhecido por sua bondade. Antônio chegou segurando em seu colo uma jovem desfalecida e aos berros gritou por Samantha. Samantha saiu correndo para ver do que se tratava, e quando chegou perto do casal percebeu que o jovem estava apavorado, tentando salvar a esposa. Percebeu que a mulher estava se esvaindo em sangue e chamou Susana, que entendia mais de ventre, para ajudá-la, já que o médico mais perto ficava a quilômetros de distância e certamente a doente não aguentaria esperar. Susana ajudou Samantha no acolhimento, acomodando a enferma no barracão numa espécie de maca, e tudo o que sabiam fizeram para estancar o sangue. Susana percebeu que se tratava de um aborto espontâneo, mas o jovem parecia nem saber que a mulher estava grávida. E ao final de longas horas de tentativa, a esposa de Antônio deu um longo suspiro e morreu. Samantha, triste por não ter tido como salvar a jovem senhora da morte, chorava compulsivamente junto com o viúvo, enquanto Susana, um espírito lúcido, consolava os dois, explicando que a hora dela era aquela e que estava muito amparada pelos amigos espirituais que a acompanhavam e que tudo fazia parte de um plano maior. Até Samantha se surpreendia com a lucidez de Susana. Era a luz daquela casa. Com os seus olhos azuis expressivos, sempre tinha a melhor palavra. Estava sempre alegre e disposta em meio às crianças. Um raio de sol. Samantha olhava com orgulho e amor, até que considerou. Susana tem razão, senhor Antônio. Não cai uma folha sem que o universo permita. Essa era a hora da sua esposa partir. Eu lamento muito. E o jovem abraçou Samantha, ainda bem confuso, sem saber que providências tomar. Nessa altura, os amigos de Antônio foram chegando, pois a notícia já havia sido espalhada e rapidamente cada um ficou com uma incumbência para o velório da jovem mulher, que partira de forma trágica e precoce. A partir daquele dia, o jovem Antônio passou a ter por Samantha uma grande admiração. Até que meses depois do ocorrido, e já com a fama de viúvo mais afortunado da localidade, pediu Samantha em namoro para Leonora, pegando ambas de surpresa na ocasião. Leonora já havia percebido o interesse do rapaz na irmã, mas notava que Samantha tinha mais pena do que afeto, então não deu importância. O pedido caiu como uma bomba no colo de Samantha, que pediu a Antônio um tempo para pensar. Animado, ele saiu da casa das irmãs Anuto sorridente, pois já se via casado e cheio de filhos em suas terras. As irmãs se reuniram à mesa para jantar e o assunto veio à tona. Gertrudes, brincalhona que era, foi a primeira a falar. A Samantha vai ser rica, com muitas terras. Você vai aceitar, irmã? Vai se casar com Antônio? Samantha ainda não tinha essa resposta. Ela amava Luiz, mas o amado tinha família e já era pai de uma linda menina na ocasião. Ela sonhava em ter filhos e uma grande família. Até ali a sua vida havia sido dura. A perda dos pais, as incumbências com as irmãs, mas ela era feliz com a sua simplicidade. Atendia quem precisava e se realizava com isso. As meninas já estavam crescidas. Ela, ainda pensativa, as olhava com orgulho. Se tornaram lindas jovens e tinham um bom coração.
Samantha se preocupava mesmo com a ambição de Leonora e a idolatria de Felícia havia desenvolvido pela irmã mais velha. Felícia fazia tudo o que Leonora ensinava. Queria que Leonora a admirasse. Confiava nela cegamente e tinha orgulho de falar para as pessoas das artimanhas de poder da irmã mais velha. Em contrapartida, Samantha sabia que precisava viver a sua vida e que as irmãs teriam que aprender a fazer as suas escolhas e as terras de Antônio ficavam relativamente perto. Foi então que, depois de alguns dias, resolveu aceitar o pedido de namoro de Antônio. E chegou o dia da inauguração do casebre da floresta. As irmãs Anuto haviam levado mais tempo do que esperado para arrumar o local, mas apesar de simples, o lugar era gracioso. No total, decorrera cerca de um ano entre os preparativos e as viagens de Leonora, que continuava indo atender os nobres quando convocada, e cada vez mais deslumbrava com as moedas de ouro que recebia e acumulava. Era um dia quente e os últimos detalhes estavam sendo colocados naquele momento. Convidaram mulheres da localidade e alguns amigos para os festejos inaugural e prepararam uma fogueira e também uma espécie de estrela no chão, que faria parte da festividade. A estrela era feita de galhos e as irmãs riram em meio aos preparativos. Samantha se casaria em breve e não participaria assiduamente do lugar, pois conversou com Antônio e avisou que só iria se casar se pudesse continuar os seus atendimentos na nova moradia. E Antônio, que fazia tudo para lhe arrancar um sorriso, não só permitiu, como providenciou um lugar para os atendimentos conforme ela queria. Foi então que conversou com as irmãs e avisou que, precisassem, ela iria ajudar, mas que preferia trabalhar como sempre fizera em casa e já havia providenciado tudo em sua nova moradia. Leonora até sentiu um certo alívio, pois Samantha, com aquele jeito certinho, poderia atrapalhar os seus planos. Preferia fazer do seu jeito. Em meio aos acertos, aconteceu a festa inaugural das irmãs Anuto. E agora já havia um lugar para ensinar bruxarias na localidade. A maioria das mulheres dessa época dominavam a propriedade das ervas, dos oráculos, mas existia agora um lugar onde podiam se encontrar e trocar informações, aprender mais. E a essa altura, Leonora já tinha a fama que tanto queria alcançar. Era a bruxa mais poderosa da localidade. Capítulo 8. Perdas e recomeço. Passaram-se alguns anos. Samantha continuava, agora na sua fazenda, atendendo quem a procurasse. Conforme prometido antes do enlace, Antônio cumpriu a promessa e nunca impediu a esposa de realizar os atendimentos. Eles formavam uma família feliz e Antônio tinha muito orgulho de seus 2 filhos, Daniel e Lucas, que vieram para realizar o seu sonho de se tornar pai. Como prosperava rapidamente, Samantha pôde contratar uma ama, que agora, com os meninos maiores, ajudava Samantha não só com os meninos, mas também com os atendimentos. Maria era a filha menina de Samantha, pois aprendeu a ter muito carinho pela menina, que acabou virando a sua grande confidente. As irmãs a visitavam por vezes, sendo Gertrudes e Susana a mais assídua. Elas também haviam se casado e constituído família, e adoravam os domingos na fazenda, sempre que podiam compareciam. Já Leonora e Felícia continuavam a viver na casa da família, que Leonora melhorou à medida que foi prosperando, mas elas passavam a maior parte do tempo na floresta, ensinando magias, iniciando novas bruxas, e por isso optaram por continuar em uma residência discreta, que não chamasse muita atenção. Mas a fama delas ia longe. Em toda a localidade não havia quem não soubesse dos poderes das irmãs Anuto, e vinham de longe atrás dos atendimentos de todas elas.
Samantha, Gertrudes e Susana se dividiam entre a rotina doméstica e os atendimentos. Já Felícia e Leonora passavam a maior parte do tempo entre poções e caldeirões, livros e jornais. Por vezes, abrigavam magos e gurus em sua casa e tinham prazer em fazer isso, pois trocavam ensinamentos. Na fazenda de Samantha, os atendimentos só aumentavam, visto que Sebastiana já estava idosa e não mais conseguia dar conta dos atendimentos, ficando Samantha com o maior número de doentes. Por esse motivo, ela resolveu preparar Maria, que amava as plantas tanto quanto ela, para ser a sua aprendiz. Assim, teria mais uma pessoa com o ofício. E foi no meio de um dia chuvoso em que as duas estavam fazendo xaropes naturais que chegou à fazenda Luís, muito triste e abatido. Pediu aos empregados que chamasse por Samantha. Ao ser avisada pelo capataz de Antônio, Samantha foi ao encontro de Luís e percebeu o abatimento do rapaz. Olá, Luís, que saudades! Andou sumido. Os meninos sentiram sua falta e de sua filha Amanda. Como ela está? Tudo bem? Samantha nem concluiu a frase e Luís já estava em prantos. Ela deixou que ele chorasse para descarregar o peso que lhe ia na alma, até que ele foi serenando e conseguiu falar. Samantha, a minha esposa Ofélia sempre foi muito geniosa. Você bem a conhece, mas de uns tempos para cá tem me deixado em situação de vergonha, fazendo escândalos, falando sozinha nas ruas, e não quer tomar banho e tem crises, gritando e chorando. Eu e Amanda ficamos perdidos, sem saber o que fazer. E não tive outra escolha. Eu acabei indo até o hospital e a internei. Eu não sei se eu fiz o melhor, mas eu tive muito medo de que ela nos atacasse. Que Deus não me castigue, mas parece um bicho em fúria. Samantha, que ainda nutria um sentimento de amor puro por Luís, o abraçou de forma sincera e acolhedora, como sempre fazia, e ficou ali pensando em que conselho dar ao seu secreto amor. Ela era muito feliz e realizada com Antônio, formava uma linda e harmoniosa família, mas no fundo da sua alma sabia que Luís era o homem que amava. Sentiu muito por ele estar passando por um problema tão grave e não ter muito como ajudar, a não ser apoiando. Após uma certa reflexão, Samantha falou: Luís, por vezes a vida nos reserva esses desafios para o nosso amadurecimento. Vamos orar por Ofélia e que melhore com os tratamentos. Sei que é pesado para você, pois ela já perdeu os pais e não tem outros parentes. Além disso, você cuida da loja e ainda tem a Amanda, que, embora crescida, precisa de atenção. Faça o seguinte: traga a Amanda para passar uns dias conosco aqui na fazenda. Eu, Maria e os meninos vamos distrair a sua filha amada e cuidar dela com muito carinho. Assim você fica livre para as providências que precisa tomar com os cuidados e com os negócios. O que acha? Luís levantou o rosto, agora mais corado, e agradeceu Samantha. Ela sempre dava um jeito de fazer bem. Percebia o seu olhar cheio de amor para com ele, principalmente quando estavam sozinhos, mas nunca demonstrou que percebia. Os dois eram comprometidos e não havia sentido, embora já nutrisse por ela o mesmo sentimento. Algo puro, acolhedor e muito feliz, desconhecido por ele até aquele momento da vida, mas que aquecia o seu coração e o nutria de forças. E Luís então aproveitou para ver os meninos brincando de bola no gramado da fazenda. Os meninos tinham um apreço por Luís e um carinho especial por Amanda. Ao perceberem o tio Luís chegando, pararam a brincadeira e correram em sua direção. Após abraços apertados, combinaram que, no dia posterior, Luís levaria a filha Amanda para passar uns tempos com eles. Animados, correram para contar a Maria a novidade. Amanda chegou à fazenda muito triste, e Samantha foi com seu jeitinho cuidadoso instruindo a menina como podia, até que Maria gritou pela patroa com um grito de pavor.
Samantha olhou para Amanda e pediu que a aguardasse na sala com os meninos, que iria ver o que havia acontecido. Ao chegar ao quarto do casal, Maria, já em prantos, apontava para o marido de Samantha em cima da cama. Samantha, assustada, perguntou: "O que houve, Maria?" Maria, sem coragem de responder, apenas falou: "O patrão está morto, senhora." Quando eu entrei no aposento, ele colocou a mão no peito, caiu na cama, deve ter sido o coração. Samantha, assustada, não queria acreditar naquilo. Ele nunca teve nada no coração. Como morreu? Maria ficou preocupada com os meninos e agora também com Amanda e pediu a Sebastiana, que naquele momento se encontrava na fazenda, para ajudar Samantha. No mesmo instante, pediu ao capataz para avisar as irmãs Anuto do ocorrido. Maria era muito despachada, mas não sabia o que fazer. Nunca havia passado por nada semelhante. O capataz João avisou os mais chegados do ocorrido. Maria acalentou os meninos que choravam compulsivamente pela morte do pai. As tias chegaram à fazenda assim que conseguiram e as providências foram tomadas entre velório e enterro, que ocorreu no dia posterior. Após o enterro, as irmãs foram embora para suas casas e depois de efusivos abraços de apoio a Samantha. E na hora em que Leonora a abraçou, segredou no ouvido da irmã: "Você é uma mulher rica e de muitas posses. Não vive esse luto por muito tempo. Aproveite, ainda é nova e tem muito a viver." Samantha achou de mau gosto as observações, mas resolveu ignorar. Só mesmo Leonora para pensar em posses naquela hora. Luiz, ao se despedir da amiga, lamentou a sua perda. Havia se afeiçoado a Antônio e eram amigos. Após a saída de todos, Samantha se reuniu com seus 2 filhos, dando a notícia que mais lhe apertava o peito no momento. Ela estava grávida. Havia descoberto há poucos dias, estava esperando o melhor momento para contar à família. Os meninos lamentaram o fato de o pai não poder estar com eles para assistir ao nascimento do novo membro. E entre o luto e uma gravidez solitária, 9 meses depois chegou o menino Arthur, para alegrar o coração de Samantha como um grande recomeço. O parto, como todos de Samantha, foi feito pela parteira e irmã Susana, que feliz colocou Arthur no colo da mãe, já limpinho e arrumadinho, como sempre fazia aos partos que realizava. Susana era a melhor parteira da região e a cada parto que realizava sentia o amor transbordar do seu ser. Era isso que a realizava. O período posterior ao nascimento de Arthur foi realmente um grande recomeço para Samantha. Não teria conseguido passar por tudo aquilo sem a devida competência de João, capataz da sua fazenda. Ele havia sido treinado por Antônio, que trabalharam por longos anos juntos. João admirava a força de Samantha e a dedicação com que ela atendia quem precisasse. Além de João, Maria se mostrou competente e uma amiga leal. Durante o momento mais difícil de sua vida, não arredou o pé. Cuidou de Samantha, dos filhos e até de Amanda, e ainda atendeu os necessitados, tal como Samantha faria. Samantha tinha muito orgulho da menina. Sebastiana passou a morar na fazenda de Samantha. Estava muito idosa, ela ficara viúva cedo e o seu filho havia constituído família em outra cidade. Até quis levar a mãe, mas Sebastiana amava sua casinha e ao longo do tempo ganhou muitos filhos do coração. Então preferiu ficar. Mas Samantha não a queria mais sozinha, então arrumou um aposento no térreo da casa e Sebastiana foi acolhida com amor por Samantha. Adoravam conversar e trocar receitas. Samantha tinha muita gratidão por Sebastiana, que tinha sido a sua segunda mãe, preenchendo o vazio da orfandade precoce, além de ensinar-lhe muito sobre as ervas e as curas. A esposa de Luiz, Ofélia, acabou piorando e falecendo, e Amanda e Luiz
Iam todos os domingos almoçar na fazenda de Samantha, pois sentiam falta dos amigos. Aqueles eram os melhores momentos da semana. Tinham muito apreço uns pelos outros. E foi em um domingo de sol, cujas crianças se deliciaram com a sobremesa, que Samantha olhou de longe para Luís e viu ali o homem dos seus sonhos, da sua vida. Agora os dois eram viúvos e livres. Os filhos se davam bem. Seria possível ser feliz novamente? O menino Arthur precisaria de uma referência masculina e quem sabe Luís fizesse bem esse papel. Sabia que havia amor dentro dele para isso. E com esses pensamentos foi despertada por Maria avisando que as irmãs haviam chegado. As 4 estavam na fazenda. Capítulo 9. As irmãs Zanuto. Samantha recebeu as irmãs com um acolhedor abraço, já comentando: uma pena não terem chegado para o almoço. Sabe o quanto gosto do almoço com a família toda. Mas que bom que vieram. As irmãs animadas sentaram para degustar um licor e animadamente contar as novidades, enquanto na sala ao lado os homens se juntavam. As irmãs de Samantha estavam animadas, pois a casa da floresta vivia bem cheia e todas eram bem requisitadas na região. Leonora, a essa altura, já iniciava novas bruxas e também era famosa perante a nobreza por realizar os mais poderosos feitiços e magias, tendo resultados fabulosos. Ela realizava os mais secretos desejos de quem a contratasse, não se importando com as leis de livre-arbítrio e de causa e efeito. Fazia o que sabia, era excelente na bruxaria e isso era o que importava. Felícia aprendeu a lidar com a sua mediunidade. Tinha maestria na manipulação de energias alheias e o seu principal talento era o vodú. Tecia bonecos e também atendia aos pedidos mais promíscuos, sem se importar com as consequências. Tanto Felícia quanto Leonora não casaram. Viviam para as magias, eram felizes assim. Gertrudes havia se casado com Joaquim. Tinha 2 filhas lindas, mas a sua fama era enfeitiçar os homens. Ela tinha um grande poder de sedução e usava a sua poção para o intento. Quando cismava com algum pretendente, não queria saber do estado civil. Se sentia poderosa com as suas conquistas e, embora todos notassem, o marido era cego para esse desvio. Todas as mulheres a admiravam e a procuravam para que ensinasse tal poder, e assim a sua fama foi se espalhando, o que trazia de longe mulheres desatinadas pelo poder das poções. Susana também era casada e com seu marido Manuel construiu uma linda família. Tinha 5 filhos, lindos e saudáveis, e muita harmonia na sua casa. Era conhecida como a melhor parteira da região e tinha orgulho dessa fama. Saía para os nascimentos a hora que fosse e o marido Manuel a apoiava, pois entendia que ela ficava muito feliz ao realizar os seus partos. Susana só ficava muito mal quando algo dava errado e ela, sem recurso, não conseguia trazer o bebê à vida, ou quando por algum motivo a mãe morria no parto. Nessas ocasiões, conversava muito com Samantha, que lhe dava esperança por um tempo à frente, com muitos recursos e médicos. Samantha sempre fazia Susana refletir sobre o seu papel junto com aquela comunidade, pois certamente sem Susana o número de mortes por falta de parteira crescia muito. As 2 irmãs se davam muito bem. Samantha tinha muito orgulho da caçula. E a conversa decorria entre elas até que Leonora pediu a palavra, solicitando a Maria que olhasse as crianças, queria ficar a sós com as irmãs. Samantha, estranhando um pouco a atitude, começou a ficar preocupada. Afinal, o que estaria acontecendo? Foi então que, após ver Maria fechar a porta, começou a falar. Meninas, achei importante vir até aqui, pois, como bem sabem, cheguei há pouco da corte e por lá as notícias não são as melhores. A igreja está recrutando inquisidores para uma grande caça às bruxas.
Na verdade, o movimento é mais político do que cristão, mas devemos, a partir de agora, ter discrição nos atendimentos e redobrar a atenção com as pessoas estranhas na região. Por lá, a igreja está tomando as terras de quem é considerada bruxa, e elas estão sendo queimadas em fogueira, torturadas para entregar outras. Um horror. Assim que eu cheguei, eu fui avisada por Augusto, um velho amigo, e retornei o mais rápido que pude. Eu creio que teremos daqui a algum tempo problemas nessa ordem. Eu não sei o que fazer. Samantha, na mesma hora, respondeu alarmada: Irmãs, vocês precisam parar imediatamente os encontros com as mulheres no casebre. Se isso tudo estiver ocorrendo por lá, muito em breve esses inquisidores chegarão até nós e correremos perigo, vocês sabem disso. Naquela ocasião, a igreja promovia uma grande caçada às bruxas. Nas missas de domingo, há algum tempo, citavam as bruxas como pagãs, dentre outros nomes que não valem a citação. O padre local era amigo de Samantha e aceitava o trabalho das curandeiras com o coração, só sendo contra as magias e as poções. Mas a maioria dos padres tornavam-se grandes políticos de batina e aprovaram o movimento com o intuito de se apropriarem de terras, aumentando a riqueza da igreja e dos seus dirigentes. As irmãs Anuto, então, combinaram que ficariam a partir daquele momento mais reclusas, só realizando atendimento de pessoas conhecidas na localidade e deixariam, por um tempo, de comparecer à casinha da floresta, pelo menos até que serenasse a situação. Samantha não se sentiu em risco com o seu ofício, pois apesar de saber que as suas ervas podiam ser usadas para curar ou para matar, ela só usava para o bem. Há muito havia entendido e respeitava as leis universais, e não acreditava que curar o próximo a levaria para a fogueira. Mas temia por suas irmãs Leonora, Felícia e Gertrudes, e passou dias aflitas, preocupada com a questão. Aos poucos, os temidos inquisidores foram se infiltrando na região, e as irmãs Anuto fizeram o combinado e se recolheram, aguardando aquela tempestade passar. Até que, em um dia muito frio, um amigo de Felícia bateu à porta das irmãs Anuto. Leonora estava testando uma nova magia. Se assustou, pois não eram comum visitas inesperadas. Guardou rapidamente o que conseguiu e Felícia se dirigiu à porta. Ao abrir, deparou-se com um rapaz novinho que trabalhava no armazém e sempre ajudava nas compras. E com a cara de espanto, o rapazinho avisou: Senhora Felícia, eu vim agora da floresta e vi uns homens colocando fogo na casinha das bruxas. Era assim que os moradores se referiam ao lugar dos encontros das mulheres locais. Felícia e Leonora se olharam e podia-se notar pavor nos olhos das duas. Agradeceram ao rapaz e se trancaram mais que depressa, temendo a reprimenda. Enquanto isso, na fazenda de Samantha, tudo seguia a rotina. Maria, Sebastiana e João ajudavam Samantha a manter a fazenda produtiva e funcional. As crianças eram a alegria da casa e todos, à medida do possível, eram felizes. Até que um dia João, o fiel capataz, notou um homem a cavalo rodeando a fazenda. João era nascido e criado na região, conhecia todos os moradores e sabia que o indivíduo não era dali. Preocupado, foi ter com Samantha. Senhora, há dias percebo um homem que não é da região rondando a fazenda. E como a senhora já me alertou desses inquisidores, eu achei melhor vir lhe avisar. Samantha sentiu um aperto no peito estranho, mas tinha muita fé de que nada lhe aconteceria. Agradeceu a João e pediu que ficasse atento. Passaram alguns dias e chegou um enfermo grave para Samantha. Ela estava evitando atender naqueles dias, visto temer os acontecimentos e pôr em risco a sua família. Mas depois da descrição da urgência feita por Maria, o seu coração falou mais alto e resolveu ver se podia auxiliar em algo, deixando o doente entrar.
Carlos, o inquisidor, que já estava na região, pois sabia que Samantha era viúva e achou que teria facilidade em tomar as terras, aproveitou a situação para abordar Samantha e chegou logo atrás do doente, dizendo que se sentia mal e que precisava de ajuda. Samantha, a essa altura da nossa história, tornava-se uma mulher de intuição aguçada e percebeu que estava em perigo, mas tentou manter a calma. Clamou por seus mentores, pois sentia muita fé e sentia a presença dos seus protetores, principalmente quando estava em seus trabalhos. Então respirou fundo, olhando para os lados, procurando com os olhos João, que por algum motivo não estava ali naquele momento. Após atender o primeiro enfermo, Maria se incumbiu de concluir um curativo e Samantha foi ter com o estranho, para saber qual era a sua queixa. Quando os olhos dos dois se encontraram, teve certeza de que a sua intuição estava certa. Ela estava em perigo. Respirou fundo, clamando aos céus que estivesse enganada, e foi examinar o abdômen do estranho que se queixava de dor. Não percebeu nenhum problema aparente e apenas preparou um chá digestivo, explicando que deveria ser uma indigestão e que logo teria melhora. O estranho então se apresentou, alegando que estava de passagem pela localidade, mas que havia se encantado com a fazenda de Samantha e estranhamente perguntou se ela não tinha interesse em vender as terras. Samantha não gostou nada daquela prosa, negou o interesse na venda, agilizando o máximo que pôde o atendimento, avisando que logo ele ficaria bem, encaminhando-o para a saída. Ao se levantar, Carlos agradeceu Samantha e ia se retirando quando, antes de sair, olhou para a direção que Samantha estava com um olhar de cobiça repugnante. João, que havia chegado naquela hora, nada entendeu, pois esbarrou com o estranho na porteira da fazenda e resolveu ir conferir se Samantha estava bem. Desde a morte do patrão Antônio, João se sentia responsável por aquela família e não deixaria que nada acontecesse com Samantha e seus filhos. Quando avistou Samantha junto com Maria chorando, percebeu que algo havia acontecido e foi correndo ao encontro das duas conferir. Samantha, ao avistar João, gritou: João, onde você estava? Esse homem asqueroso aproveitou a entrada de um enfermo e veio alegando estar passando mal para pedir atendimento, mas sabe que sou viúva e tem cobiça nas terras. Estamos em perigo, João. João, já arrependido de ter se ausentado, se desculpou. Precisei ir ao armazém e não sabia que a senhora precisaria abrir a porteira, mas eu vou redobrar a atenção. Eu não arredo o pé da fazenda sem antes lhe avisar. Maria, não deixe a senhora Samantha sozinha. Vamos redobrar a guarda. Não há de nos acontecer nada. Nos dias posteriores ao tal acontecimento, eles redobraram a atenção, e parecia que o estranho asqueroso havia desistido, pois João e os outros moradores da fazenda não tinham mais o visto. Com o passar dos dias, Samantha relaxou um pouco aquela preocupação e, como era muito ativa, resolveu cavalgar pela fazenda. Amava passear por entre a natureza, sentar à beira de um riacho que havia na propriedade e pensar na vida. Nesses momentos se imaginava nos braços do seu grande amor Luís, no que o destino lhe reservava. Notara que Luís, após a morte de Ofélia, ia mais à fazenda e estavam muito próximos. Por várias vezes pensou em lhe falar sobre os seus sentimentos, mas tinha receio de não ser correspondida e acabava adiando a declaração. E foi em meio a esses pensamentos que ouviu um galope ligeiro e acreditou ser João, mas ao olhar para trás se deparou com Carlos, que rapidamente calou a sua boca com as mãos e a puxou para cima do cavalo, saindo em disparada, sem ser notado por nenhum dos moradores. Maria estranhou a demora de Samantha e foi procurar Sebastiana para dividir a preocupação. Não queria preocupar os meninos. Ao questionar Sebastiana sobre o paradeiro de Samantha, a nobre senhora teve uma premonição de que Samantha estava em perigo e avisou a Maria.
Maria era uma moça simples, mas já havia visto muitos acontecimentos por ali. Tinha muito respeito por Sebastiana e sabia que as suas premonições eram infalíveis. Já em desespero, então procurou por João, que em seguida do alerta percorreu toda a fazenda à procura de Samanta, achando apenas o seu cavalo sem a sua cavaleira. Os dias seguintes foram muito tensos. Ninguém sabia do paradeiro de Samanta. As tias ficaram na fazenda para cuidar dos sobrinhos, ajudando como podiam para acalmar os meninos. Sebastiana, já muito idosa, mas bem lúcida, tinha consciência de que a sua grande amiga se encontrava em sérios apuros. Foi se abatendo com aquela longa espera e acabou ficando muito debilitada, pois não conseguia se alimentar. Orava dia e noite por Samanta. E depois de longos 15 dias naquela aflição, a nobre senhora desfaleceu, desencarnada, para a tristeza de todos. Luís, que não arredou os pés da fazenda desde o sumiço de Samanta, chorou compulsivamente. Sebastiana havia sido uma segunda mãe para ele, conselheira, amiga e confidente. Há poucos dias havia-lhe confiado seus sentimentos por Samanta, e Sebastiana o encorajou a abrir o seu coração e tentar recomeçar a vida com Samanta. Mas não havia dado tempo de tal revelação. E Luís se culpava. Talvez se estivesse na fazenda com Samanta, tivesse tido como protegê-la dos males do momento. As irmãs Anuto, agora juntas na fazenda para estarem mais seguras, providenciaram como puderam o enterro e as homenagens, e Susana foi a que mais sentiu a morte de Sebastiana, pois havia aprendido com ela tudo o que sabia sobre os partos. E os dias seguintes foram de muita agonia, pois já haviam procurado por todos os lugares possíveis, sem nenhum sinal de Samanta. E enquanto todos estavam sem saber o que fazer no meio do campo, nas redondezas vizinhas, numa espécie de calabouço, Carlos torturava Samanta, que, amarrada e já toda ferida, tinha duas alternativas: se entregar àquele homem asqueroso, pois notou que a desejava e que estava ávido por suas terras, ou seria torturada até a morte. Ele a mantinha amarrada, amordaçada, e por vezes lhe dava água, indagando se ela preferia a morte ou entregar às bruxas locais. Samanta sofria, chorando há dias, estava exausta, já perdera a fé e a esperança de ser achada. Sabendo das histórias de outras localidades, começou a rezar para logo ser morta ou jogada na fogueira, pois aquela longa tortura já a enlouquecia. Por vezes a fúria e a revolta lhe vinham com muita volúpia e nunca quis mal a ninguém. Por que estava passando por isso? Como poderia sair dali com vida? Já não acreditava mais, pois já estava ali há dias. Havia perdido a noção do tempo. Carlos, notando que estava cada vez mais fraca e que não entregava a ninguém, a violentou, sedento como um bicho. E foi nessa hora a dor mais profunda na alma de Samanta. Depois desse momento, ela começou a pedir a Deus a morte. Queria sair dali, e se não fosse com vida, que acontecesse a sua morte o mais rápido possível. A vida nessa hora lhe passava como um filme. Lembrou de Antônio, dos nascimentos dos filhos, das irmãs, de Maria e Sebastiana e com vagar de Luís. Como amava aquele homem, daria tudo para ter tido a oportunidade de lhe falar dos seus sentimentos, mas sabia que o seu tempo seria escasso. O inquisidor se transformara em um bicho humano. Sua crueldade era tamanha que Samanta via sangue em seus olhos. Toda encolhida em um canto, já sem forças, passou a suplicar pela morte. Carlos sentiu que ela não aguentaria por muito tempo e ainda não tinha informações que buscava. Precisava apresentar à igreja as bruxas e sabia que ali na região existiam muitas. Ao se deparar com Samanta, pensou em dominá-la e tomar posse das terras. Dessa forma, não precisaria ficar correndo atrás das bruxas insanas.
Mas Samantha não cedeu. Estava lhe dando muito trabalho e parecia que já não tinha nem mais tempo, muito menos paciência para aguardar. E foi em meio aos berros que Carlos anunciou que começaria a torturar com perda de membros, dando a Samantha a última chance para entregar às bruxas locais. E foi nessa hora que Samantha o viu tomar posse de um punhal e arrancar-lhe uma das orelhas. A dor foi tanta que lhe causou revolta. Pensando nas bruxas, lembrou das maldades que sabia, que principalmente Felícia cometia, matando por pensamento. Ela tinha maestria em vodus e sabia que já havia feito muitas coisas promíscuas e cruéis. E no meio da revolta, encharcada de sangue, com muita dor, ela entregou Felícia. Logo depois se arrependeu e desfaleceu. O inquisidor então percebeu que não teria mais informações oriundas de Samantha. Nessa altura, havia com ele um capataz e os dois levaram Samantha até a praça local, amarrada como estava. Fizeram uma grande fogueira e ali ela foi jogada como um bicho, depois de muito sofrimento. A cidade então foi cercada por muitos inquisidores e muitas bruxas foram jogadas à fogueira, morrendo queimadas uma a uma. Maria, revoltada com tudo o que via, achando injusto e cruel, começou a gritar na porta da igreja, insultando os padres, o clero, as leis, e acabou degolada, inibindo mais manifestantes. Luís assistiu à morte de Samantha e guardou a fisionomia de Carlos, passando a planejar uma vingança. Sua revolta era imensa e toda aquela confusão acabou por lhe dar muitos prejuízos no armazém, que foi quase destruído, como toda a cidade. Já não sentia mais vontade de viver. Andava de um lado para o outro sem rumo, assistindo a amiga e velhas conhecidas sendo jogadas à morte. Passou a andar com um punhal, até que um dia entrou por uma viela e deu de cara com o assassino de Samantha. Não pensou duas vezes, sacou o punhal e enfiou com toda a força que possuía na barriga de Carlos, que, caído, esvaindo em sangue, morreu sozinho alguns instantes depois. As irmãs Anuto foram queimadas vivas, uma a uma, e o cenário de uma vida feliz se apagou para todas, como num filme de horror. Aguardem, a história continua.